E eu já começo com uma pergunta importante por aqui. Para que você acha que serve a psicoterapia? E quando você entende que pode precisar desse tipo de serviço ou de suporte? Eu te convido a refletir comigo. A psicoterapia é, antes de tudo, um encontro genuíno consigo mesmo. Um espaço onde a pressa diminui, os ruídos externos silenciam e que pouco a pouco você pode começar a se escutar de verdade. Em meio a uma rotina acelerada, onde muitas vezes a gente segue no automático, parar para olhar para dentro pode parecer difícil, mas é justamente aí que começa uma mudança. Durante muito tempo, se tinha a ideia de que a psicoterapia era um lugar para loucos, ou para quem já não tinha mais recursos para lidar com a própria vida. Esse pensamento, além de equivocado, impediu muitas pessoas de acessarem um espaço que não é sobre fraqueza, mas sobre coragem. Porque olhar para si, reconhecer dores, questionar padrões e se permitir mudar exige sim muita coragem. E a psicoterapia, gente, não é fácil. Fazer a gente criar responsabilidade sobre as próprias nossas questões, para daí sim assumir a vida com liberdade e mais autonomia? Hoje nós vivemos num mundo diferente, num movimento. Cada vez mais pessoas estão percebendo que cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar do corpo. Estão buscando compreender por que se sentem como se sentem, por que repetem certas escolhas, por que algumas relações parecem sempre difíceis, porque o cansaço emocional insiste em aparecer mesmo quando está tudo bem. Talvez também você já tenha se feito algumas dessas perguntas. A psicoterapia não é apenas um espaço para falar. A gente não vai para o psicólogo para conversar como se fôssemos comadres, mas é, sobretudo, um espaço para elaborar, compreender e transformar. Nós aqui, como psicólogos, trabalhamos com o conteúdo das falas. É onde tudo aquilo muitas vezes fica confuso que começa a ganhar forma, onde os sentimentos deixam de ser apenas um peso e passam a ser compreendidos, onde você pode, com segurança, revisitar a sua história, ressignificar experiências, construir novas formas de estar no mundo. Ao longo desse processo, uma coisa muito importante acontece. Você desenvolve inteligência emocional, aprende a reconhecer as suas emoções sem ser dominados por elas, a lidar melhor com frustrações, a estabelecer limites, a se posicionar, a fazer escolhas mais conscientes. E aos poucos a vida vai deixando de ser apenas reativa e passa a ser mais intencional. Muitas pessoas esperam chegar no limite, no esgotamento, na crise, no momento em que já não conseguem mais sustentar o que sentem, para então buscarem ajuda. Mas a psicoterapia não precisa e não deve ser um último recurso. Não é só para emergência. Ela pode ser um ponto de partida, um espaço contínuo de cuidado, de crescimento, de fortalecimento. Hoje a gente não precisa mais fazer psicoterapia porque tem um problema específico para resolver, mas porque tem o desejo de se ver melhor, de se entender, de se perdoar, de evoluir consigo. A gente busca psicoterapia porque quer amar melhor, porque quer sentir menos receios, quer lidar melhor com as dificuldades, quer aprender a reconhecer e a vibrar mais com as conquistas, quer se permitir viver sem tanta autocobrança, sem pressão. Existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver com mais consciência, leveza e sentido. Essa diferença muitas vezes começa quando você decide se dar essa oportunidade de olhar para si com profundidade. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, não precisa ter todas as respostas antes de começar. Às vezes o primeiro passo é simplesmente se permitir conversar, tirar dúvidas, entender como funciona esse processo e sentir se pode ser mesmo um caminho para você. Se algo nisso tudo que eu falei diz sentido para você, faz sentido de alguma forma, talvez isso diga muito. E é um momento de escolher, de criar para si um espaço de cuidado, escuta, transformação, um espaço onde você pode confiar, reconhecer-se e principalmente construir de uma forma mais consciente quem você é. Se você sente que é a hora de começar, mas se ainda tem dúvidas, eu estou aqui para te ajudar. Vamos conversar juntos?